Olá, muito boa tarde. Começa amanhã a Assembleia Sinodal no Patriarcado de Lisboa. Queremos hoje olhar temas e pistas que dali poderão resultar. É o que vamos fazer dentro de minutos com o Padre Rui Pedro Carvalho. Mas antes, olhamos os temas da atualidade religiosa. Um novo tempo litúrgico que aponta já ao Natal. Foi assim que o Papa assinalou o primeiro domingo do Advento. A Igreja Católica está a viver um novo ano litúrgico. O primeiro domingo do Advento foi assinalado pelo Papa no Vaticano perante milhares de peregrinos, numa praça de São Pedro, onde já são visíveis os preparativos para a celebração do Natal. La relazione con il Dio che viene a visitarci dà a ogni gesto, a ogni cosa, una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico. Da questa prospettiva viene anche un invito alla sobrietà, a non essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle realtà materiali, ma piuttosto a governarle. Se al contrario ci lasciamo condizionare e sopraffare da esse, non possiamo percepire che c'è qualcosa di molto importante, il nostro incontro finale con il Signore. Questo è l'importante. A menos de um mês do Natal, o Papa desejou aos presentes e a toda a Igreja um bom caminho de Advento, com os olhos postos na celebração do nascimento de Jesus. Que sia un tempo di speranza. Andare incontro al Signore che viene incontro a noi. La speranza vera, fondata sulla fedeltà di Dio e sulla nostra responsabilità. Após a recitação da oração do Ângelus, Francisco evocou as populações da América Central atingidas pelo furacão Otto, em particular Costa Rica e Nicarágua. Fátima já entrou no seu ano jubilar. O centenário das aparições começou com o novo ano pastoral agora apresentado. Há 100 anos era este o arco festivo que assinalava o local das aparições numa cova da Iria, ainda campestre e sem qualquer estrutura de acolhimento aos peregrinos. Um arco que ressurge agora em pleno santuário e que se abre como porta jubilar para este ano da comemoração centenária. Fátima inaugurou um ano jubilar que vive de sinais e de gestos que o santuário vai propor aos peregrinos. A marcar todo este ano jubilar, temos antes de mais o grande pórtico jubilar, o pórtico do centenário, um pórtico que se inspira no arco festivo que assinalou o lugar das aparições logo em 1917 e, portanto, nos inspirou para a produção deste pórtico, que tem também o sentido de porta, porta santa, porta jubilar, que está no alto do recinto, mas também nas outras entradas do santuário. Temos um outro elemento que é a oração de consagração que propomos a todos os peregrinos que visitam este lugar e temos, enfim, um itinerário orante que a todo aquele que vem ao Santuário de Fátima é proposto como caminho espiritual e de oração para visitar os vários lugares e para entrar em sintonia com o espírito jubilar, com esta data festiva que queremos assinalar. O reitor do santuário acrescenta que a vivência de um ano jubilar como este permitirá que Fátima chegue ainda mais longe. Nós temos muitos ecos, nomeadamente já de vários países que se estão a organizar para virem em peregrinação oficial, nacional, ao Santuário de Fátima, com os seus bispos, com as respectivas conferências episcopais. Temos grupos de todo o mundo que nos vão manifestando a vontade de virem a Fátima nesta data tão particular. Nesta ocasião em que se tornava público o programa deste momento jubilar e do novo ano pastoral, abria a exposição temática As Cores do Sol, a luz de Fátima no mundo contemporâneo. Trata-se de uma mostra evocativa da aparição de outubro de 1917 e pretende recriar cenários relacionados com a paisagem do dia da última aparição. O santuário pretende que quem visita esta exposição se dê conta de que o milagre do sol
não foi o momento de clausura da história das aparições, mas o dia inicial de uma história em que o peregrino passa a ser o verdadeiro protagonista. Ação de graças, experiência de misericórdia e compromisso. Para Dom António Marto, são estas as vertentes do ano jubilar que agora começa em Fátima. Fátima entrou no ano jubilar apresentando uma medalha alusiva ao centenário. Um símbolo que o bispo da diocese apresentava, dizendo que esta é também uma ocasião para agradecer tudo o que Fátima representa, mas também, e nas suas palavras, sublinhar a misericórdia de Deus que se inclina sobre a humanidade. Esta misericórdia é oferecida para ser acolhida, para sarar as feridas, quer as feridas do coração e da alma, muitas vezes entre as pessoas, nas famílias e entre os povos, e também para pôr um limite à força devastadora e destruidora do mal, que neste momento é enorme, sobretudo por causa, enfim, da indiferença, da chamada globalização da indiferença. Dom António Marto sublinha a necessidade de estabelecer o diálogo e fazer pontes, mas também o desafio do compromisso que é pedido a todos aqueles que visitam Fátima. Os fiéis vêm aqui, todos nós que estamos ligados a Fátima, não é só para cumprir um dever, mas é sobretudo para assumir o compromisso a nível pessoal, numa mudança de vida, numa qualidade espiritual de vida, qualidade de vida espiritual, e o compromisso, sobretudo o compromisso da justiça e da paz, que é essencial à mensagem. E hoje é necessário também uma paz que se constrói artesanalmente no dia a dia, que se constrói com a mudança de mentalidades, que se constrói com a nova cultura, que já dissemos, do diálogo e do encontro, e com a nova diplomacia, uma nova política e uma nova diplomacia. Esta apresentação do ano pastoral foi também a ocasião para falar da luz de Fátima. Dom António Couto procurou as raízes bíblicas para um sinal muito característico de Fátima. Esta luz de Fátima, que surge em 1917, já nos vem dizer que esse caminho fechado da humanidade sem Deus, é a primeira vez que surge o ateísmo na história da humanidade, é a primeira vez, e pronto, este mundo sem Deus deu no que deu. Deu guerra sem fim, como eu disse ali, valas comuns sem fim, como nunca houve na história da humanidade. Foi o século mais dramático da história da humanidade e, portanto, esta luz nova é importante porque mostra ao ser humano, diz ao ser humano, que o ser humano não pode viver fechado sobre si. A nossa pequena razão é um pouco maior que a minha mão. E, portanto, se eu penso que com esta pequena razão posso controlar o mundo, as provas estão à vista, não é? De quem quiser ver e abrir os olhos. Portanto, nós precisamos dessa luz nova que vem de fora, que nos alumia de forma diferente e que nos faz ver as coisas de forma diferente. O tema da Senhora da Luz, que se materializa nos milhares de chamas acesas em cada procissão de velas, um gesto tão frequente neste santuário e que foi sempre central na sua história. Um centenário, um ano jubilar a propor uma vivência especial para todos os que visitarem Fátima nos próximos meses. Joga-se aqui o essencial, um olhar sobre o que somos. O título é do último livro de Dom Manuel Clemente, apresentado na Universidade Católica em Lisboa. Um livro que reúne o pensamento do Cardeal Patriarca de Lisboa de A a Z. Joga-se aqui o essencial, um olhar sobre o que somos, é o título da publicação que retoma homilias, conferências e pronunciamentos em diferentes circunstâncias para identificar a opinião de Dom Manuel Clemente sobre temas como o amor, o bem comum universal, o mar, a Páscoa ou o Papa Francisco. A sessão de apresentação da obra, publicada no contexto do Sínodo Diocesano, decorreu na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde outros tantos temas estiveram em diálogo. O último referia-se à esperança, que é, para Dom Manuel Clemente, a criação de futuro. Nós criamos futuro porque sabemos que não nos esgotamos no presente. Nem tudo aquilo, enfim, que temos como projeto, nem mesmo aquilo que nos amachuca como opressão. Quer dizer, estas coisas não acabam aqui. Portanto, a esperança move-nos no futuro. E é muito alimentada
com certeza, pela esperança dos outros, que nos vão alimentando a nossa, né? E para quem é cristão e convive com os textos evangélicos e com a própria esperança de Jesus Cristo, isto ainda mais, não é? Porque, como diz um amigo meu, e eu gosto de repetir, a brincar, já lá vão 2000 anos de garantia. As intervenções públicas do Cardeal Patriarca de Lisboa, que identificam o seu olhar sobre o que somos, foram depois comentadas por diferentes personalidades de vários setores da sociedade portuguesa. Abordagens com tópicos variados, onde se incluíram também os que se referiam diretamente à obra agora divulgada. Que é uma edição que marca uma viragem muito interessante na formatação editorial de Dom Manuel Clemente, abandonando a linha gráfica dos ensaios, a linha gráfica das mensagens pastorais e procurando agir no sentido de uma comunicação mais direta com a opinião pública através de um livro que é de leitura fácil, no sentido de permitir uma leitura a quem hoje tem cada vez menos tempo para ler na sociedade contemporânea. Historiador e intelectual notável, Dom Manuel Clemente interpela-nos a repensar a estrutura do passado, a aguçar o olhar na visão e no diagnóstico do presente, a antecipar com argúcia orientações para o futuro. Nas suas múltiplas e perspicazes intervenções públicas ao longo dos anos, não deixa, contudo, de chamar a atenção para a utilidade relativa das nossas intervenções, como escreve. Confronta-nos com a necessária humildade que deve estruturar o labor da interpretação do académico, do intelectual, do cronista, do comentador. Com uma publicação da Assírio e Alvim, os textos divulgados na obra Joga-se aqui o essencial, um olhar sobre o que somos, dizem respeito a intervenções de Dom Manuel Clemente desde 2013 até ao presente. Temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora, atenção centrada na Assembleia Sinodal do Patriarcado de Lisboa. Está connosco o seu secretário, o Padre Rui Pedro Carvalho. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Começa amanhã esta Assembleia Sinodal, nas imediações de Lisboa, no Torcifal, durante 4 dias. O que é que vai acontecer neste encontro, nesta Assembleia? Bom, esta Assembleia é o ponto alto de uma caminhada que já vem acontecendo há 2 anos, quando o Sr. Patriarca propôs que a nossa Diocese fizesse uma caminhada que foi desafiada em 2 sentidos, por causa em primeiro lugar, de Evangelii Gaudium, que saiu, e o que o Papa pedia num dos números que a Igreja fizesse um olhar para a Igreja, no sentido também de perceber um bocadinho como é que nós podemos sair, ir ao encontro de outros, neste sonho missionário de chegar a todos. E depois também no sentido de estamos a celebrar os 300 anos da elevação ao Patriarcado de Lisboa, e um dos motivos que levou a essa elevação foi precisamente Lisboa ter um papel tão importante na missionação. E, portanto, iniciou-se assim uma caminhada durante 2 anos, em que fomos lendo os vários capítulos da Exortação Apostólica e Evangelho da Alegria, que envolveu toda a Diocese. Portanto, foram 5 trimestres, trimestre após trimestre, fomos lendo, rezando, meditando, percebendo também caminhos de ensaio, de evangelização, olhando para dentro da Igreja, olhando para fora também para o mundo. E como fruto de todo este caminho, chega-se agora a esta Assembleia, onde vamos juntar representantes de toda a Diocese, em que vamos refletir, ao longo destes 4 dias, num documento de trabalho que foi feito com base nos contributos que fomos recebendo também ao longo destes 2 anos. Quem é que participa nesta Assembleia? São delegados das várias comunidades cristãs, das várias vigararias? Portanto, quem participa são aqueles que estão propostos pelo Código de Direito Canónico. Portanto, teremos o Sr. Patriarca, teremos os bispos, seus auxiliares, temos os vigários gerais, os cônegos, o Conselho Presbiteral, haverão representantes também do Conselho Pastoral Diocesano,
De alguma maneira, são 140 que representam toda a Diocese, toda a vida da Diocese. E ali levam grande parte também do que foi refletido, há este documento na base. E o que é que poderá sair, então, desta Assembleia Sinodal? Ela depois centra-se em gerar um documento final? Uhum. Bem, esse documento final que sairá dali, portanto, ele começa, ou seja, a base de trabalho que vai ali decorrer no Turcifal será um documento de trabalho, como dizia, que foi feito pelos contributos portanto, dos membros da Assembleia Sinodal, de todas as pessoas que participaram nesta caminhada. Esse documento de trabalho ele é baseado em 3 capítulos. Num primeiro capítulo é um olhar para a realidade, para o mundo que nós vivemos hoje, também um olhar para dentro da Igreja. Depois, no segundo capítulo, critérios que saem da Evangelii Gaudium, no sentido de como é que critérios nós precisamos ter para a evangelização, para a missão. E depois, num terceiro capítulo, um agir. E, portanto, que caminhos é que nós agora vamos percorrer para implantar estes desafios que a Evangelii Gaudium nos coloca, aqui concretamente na nossa Diocese. E, portanto, aquilo que vai acontecer ao longo dos dias da Assembleia é que, em cada dia, vamos nos deter neste documento, vamos trabalhar este documento e, portanto, a partir daí esperamos também que saiam opções evangelizadoras para que, assim, nos próximos tempos, possamos caminhar aqui na Diocese de Lisboa. O que sairá da Assembleia, não sei, o Espírito Santo sabe, e nós confiamos também esta Assembleia, precisamente à ação do Espírito Santo, para que podemos adiantar aquilo que já vem no documento de trabalho. E aí, claramente, vão havendo algumas tónicas que nos podem indiciar aquilo que depois se vai lá falar. Uma das tónicas é, claramente, a missão. E, portanto, este sair, ir às periferias, será de certo uma opção que sairá deste sínodo. Outra será, claramente, também olharmos as nossas comunidades cristãs e até que ponto é que este estilo sinodal, que um sínodo significa um caminho em conjunto, e até que ponto é que este estilo sinodal já imprime ritmo também nas nossas comunidades e pensar também as nossas estruturas, os nossos conselhos pastorais, os nossos conselhos económicos, a forma como trabalhamos uns com os outros. Dá-me a ideia que outro tema que se poderá sair também é a questão da iniciação cristã, que é sempre um tema tão falado, tão debatido e é tão essencial para a vida da Igreja. Depois a questão da família também é um tema incontornável, ainda por cima neste contexto do Sínodo dos Bispos sobre a família, que também percorreu quase paralelamente, não paralelamente, porque é o mesmo caminho, esta caminhada do Sínodo de Lisboa, e creio que andará à volta disto. E acha que há receptividade, há apetite, digamos assim, por mudança, por adequar este agir pastoral da Diocese de Lisboa também o mais possível a esta Evangelii Gaudium? Há receptividade nesse sentido? Disponibilidade também para mudar algumas coisas? Eu creio que o Papa Francisco, nessa exortação, ele diz-nos mesmo que as coisas não podem ficar na mesma, não é? Não podemos pensar que agora ficamos na mesma e repetimos aquilo que já fizemos noutros tempos. E eu creio que há aqui uma grande expectativa também de um caminho a seguir, porque este mandato evangelizador do Senhor, pois não pode ficar estagnado, não podemos parar. Aliás, agora recentemente também nesta caminhada sinodal tivemos a oportunidade de ver um musical que refletia mesmo estes 300 anos, esta vida da Diocese de Lisboa, e ao olharmos para trás vemos a história destes santos que nos antecedem e, portanto, somos nós hoje, estes 2000 anos depois da ressurreição de Jesus, que somos chamados a atualizar este mandato evangelizador do Senhor e, por isso, sempre neste sairmos de nós próprios para irmos obedientes ao mandato do Senhor e inspirados pelo Espírito Santo a evangelizar. Falou no musical, a evangelização e esta presença, esta forma de estar no mundo também vai recorrendo a estas dimensões mais plásticas, cênicas. São também formas, hoje em dia, muito concretas de propor Deus aos homens? Eu creio que é essencial. Hoje em dia o diálogo com o mundo terá que passar pela cultura, terá que passar também pela beleza e pela qualidade das coisas que nós fazemos. Aliás, um dos critérios que vem também no documento de trabalho,
um critério das nossas ações pastorais, é esse mesmo, o critério da beleza, da qualidade, de um diálogo com a cultura, com os homens do nosso tempo. E, portanto, é essencial que nós hoje em dia falemos e comuniquemos assim também. Tem sido fácil este aproximar-se das pessoas, a levar a Igreja de alguma posição mais elevada, de que tradicionalmente no passado poderia estar, e colocá-la no meio dos homens, das mulheres do nosso tempo, onde eles estão, onde eles se movimentam? Eu creio que mais fácil ou mais difícil, o critério não será tanto esse, mas a Igreja não pode estar de outra maneira senão essa, não pode ficar fechada. O Papa Francisco tem insistido muito isso, tem-nos relembrado muito isso. A Igreja não é para ficar na sacristia, não é para ficar nas quatro paredes da Igreja. A Igreja somos estas pedras vivas que somos todos, chamados a sair ao encontro das pessoas. Foi assim que Jesus fez e é assim que nós temos que repetir. Com o desafio de chegar a mais velhos, a mais novos, o desafio da juventude, de trabalhos específicos a nível pastoral, não é? Há muitas áreas que se abrem e certamente esta Assembleia Sinodal também não as vai esquecer. Certo que sim, sim, sim. Até um dos critérios, a propósito do que fala, que um dos critérios que nós pegamos também de Evangelii Gaudium é precisamente o critério da totalidade, ou seja, deste chegar a todos e ao homem como um todo. E por isso é esse mesmo, temos que chegar a todos, porque o Evangelho é uma plenitude de vida para todos. Muito bem, Padre Rui Pedro, muito obrigado por nos ter aberto assim um pouco da porta daquilo que vai acontecer então a partir da manhã no Turcifal. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. A Diocese de Lisboa reunida em Assembleia Sinodal a partir de amanhã e durante 4 dias no Turcifal. A terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.